esse meu estudo é fruto de um ano de pós-doc que eu fiz lá na França. Trabalhei com uma das líderes dessa área, né, que é a Ruth Brito, e cheguei a escrever um artigo dentro dessa área, né, pretendo continuar, né, e estou aqui agora, né, buscando também de volta ao Brasil. Eu tenho também um enorme interesse em descobrir pessoas interessadas nesse assunto, de repente futuros colaboradores, né, para que a gente possa ter uma pesquisa cada vez rica aqui no Brasil também, como já é lá fora, né. As referências desse assunto, né, no primeiro lugar, esse estudo aqui se chama Amplitude de Espalhamento e o Amplituelo, né. Na verdade, para cálculos de amplitude, já existe o método de Feynman, né? Mas o método de Feynman, ele, por exemplo, para uma interação de GLUON mais GLUON, gerando 4 GLUONs, tá? Você precisa escrever 220 diagramas. Isso no nível de árvore. Então nós estamos falando aqui de uma QCD de altas energias, né, onde nós podemos tratar sem combativo, calcular as interações de gluons, ou seja, eles não estão confinados, né, e estamos pensando e estamos vendo aqui que a realidade do método de Feynman, que é o método combativo que a gente conhece, é muito complicada, porque mesmo a nível de árvore, uma interação simples como essa, né, você tem um número enorme de diagramas para desenvolver. Se nós tivéssemos dando aqui 8 gluons, né, dessa interação, isso aqui dá mais do que 1 milhão de diagramas, também em nível de árvore só. Parece que existe uma continha que, se você fosse tentar resolver os seus problemas no LHC, fazer as contas para achar o Higgs de bóson, por exemplo, ou qualquer outra coisa, apenas no nível de árvore, você teria um erro de uns 30%. Né? Então, se eu for tentar colocar loops aqui, o número de diagramas vai crescer enormemente e eu não vou conseguir calcular. Né? Na verdade, isso aqui foi descoberto nos anos 80, ainda foi descoberto que o método de Feynman é muito inconveniente. Nos anos 80 eles descobriram que o método de Feynman é inconveniente para QCD. Tá. Na verdade, é até engraçada essa história, já que nós temos um pouquinho de tempo. Nos anos 80 começaram a construir um colisor de partículas que é 3 vezes mais potente, com 3 vezes mais energia do que o LHC, né? Que se chamava SSC. Né? Só que no início dos anos 90 fecharam o projeto e não vingou. Mas nos anos 80 começaram, por causa do SSC, falar: poxa, a gente tem que ser capaz de calcular, né, as reações, né? A gente tem que ser capaz de prever, né, o resultado dos espalhamentos, né, das colisões. E eles descobriram que realmente ia ser muito difícil prever, né? Porque só no nível de árvore eles já estavam com uma dificuldade computacional muito grande. Só que nos anos acho que pelos idos de 86, tá, um cara resolveu pegar as amplitudes de árvores mais simples, é o parque inteiro, na verdade, 2 caras, ele começou a pegar o caso mais simples, né, G mais G dando G mais G,
ou depois 3G, 4G, ele conseguiu colocar no computador, enquanto ainda tinha poucos diagramas, né, e conseguiu chutar uma fórmula. Essa fórmula estava certa para qualquer ordem, bastando apenas uma única condição, que é uma condição de polarização das partículas, né? Os gluons são partículas de spin 1, que tem polarização ou helicidade mais 1 ou menos 1. Então, num caso de uma amplitude de nível de árvore, né? Vou botar aqui em inglês, N partículas, ele descobriu uma fórmula muito simples. Tá? Eu vou explicar depois essa notação. Ou seja, qualquer que seja o número de diagramas, 220, aqui seriam 4 diagramas, 1 milhão de diagramas, a resposta seria sempre uma linha, né? Quer dizer, um espaçozinho dentro de uma linha. Quer dizer, né? Uma coisa muito simples e muito espantoso, né? E isso é que tem sido a motivação que gerou a busca por novas interpretações, né? Novos métodos de cálculo de amplitude, né? Então, dentro dessas motivações, eu acho que descobriram o seguinte: o método de Feynman, se a gente puder entender por que dá essa discrepância tão grande, né? O método de Feynman, por exemplo, é que uma amplitude G mais G dando para 2G. Você tem que imaginar aqui nível de água. Tudo bem, aqui é fácil desenhar, então tudo bem. Mas imaginemos um caso de 220 árvores. Né? Na verdade, o método de Feynman, ele tenta imaginar todos os caminhos possíveis que a partícula vai trazer. Né? Então, o método de Feynman, ele carrega junto dois princípios que a gente vai chamar. Um de localidade e outro de unitariedade. A unitariedade é aquela história de que a soma de todas as probabilidades, né, essa aqui é um princípio herdado da mecânica quântica. Soma de todas as probabilidades de evento dá 100%. E esse aqui é um princípio que a gente pode até pensar na relatividade geral ou relatividade especial, né? Localidade. Então, vamos botar aqui relatividade geral. É um princípio ligado à relatividade geral. Ou seja, nós temos que imaginar, os gráficos de Feynman traçam todos os caminhos possíveis pelo qual uma partícula percorre, ou seja, a localidade, você está imaginando cada caminho que ela vai percorrer, né? E esse diagrama vai ter uma probabilidade, então é a unitariedade. Então cada diagrama carrega informação de localidade e de unitariedade, né? Só que, se você tem o teu detector aqui, no final, o que você vai detectar, né, é aquela história do princípio das duplas frendas. Você não vai saber, se você não vai detectar exatamente, se você não tem um detector que vai conseguir tirar a coerência dos estados, na verdade a partícula percorreu todos os caminhos ao mesmo tempo. Tá? Na verdade, a função de onda andou por todos os caminhos. Ou seja, cada caminho traz um polo. Aqui tem um polo, né? Que é a fatorização, esse canal de fatorização aqui. Aqui é um outro polo. Aqui não. E aqui tem um outro polo. Então, em gráficos, em diagramas de nível árvore mais complicados, né? Em
quantidades maiores, haveriam muito mais polos que, na verdade, no resultado final, eles se cancelariam. Então você carregando localidade e unitariedade em cada diagrama, te traz um peso desnecessário para a tua conta. Né? Então, essa é a interpretação atual dos líderes dessa pesquisa, Penny Hamed e outros. Né? E outra coisa, a gente já sabe que a teoria de campos ela tem uma dificuldade em unir a atividade geral com a mecânica quântica. E essas coisas são, como a gente está vendo aqui, em cada diagrama são colocadas à mão juntas. Né? Pois então, esses novos métodos, eles vão ter a propriedade, né, ou a qualidade de abrir mão desses valores, né? Esses aqui são valores que estão sendo segurados aqui, carregados juntos, né, da teoria, de abrir mão disso aqui e no final obtê-las, né? Porque no final você quer localidade e unitariedade, tá? Mas no resultado final, ou seja, no cancelamento de todos os polos, né, que você quer obter uma coisa assim. Então nós vamos e talvez por isso, por ele ter aberto mão, por esses métodos abrirem mão desses princípios, que não necessariamente são princípios fundamentais, né? É muito possível que a relatividade geral e a mecânica quântica sejam teorias que emergem de um outro princípio mais fundamental ainda. Tá? Então isso que isso é uma das coisas mais importantes que esse projeto nos traz como para pensar, né? É que possivelmente existam valores existe uma teoria mais fundamental da qual a unitariedade e a localidade emerjam no final, né? como teorias efetivas, né? Bom, a referência que eu estou dando, então, o principal trabalho é esse aqui, de amplitude de espalhamento, né? Se vocês têm o Arcani Hamed, o Fred Cachasso e os outros autores, tem dois autores matemáticos aqui, né? Voznikov e o Goncharov. Tirando esses dois matemáticos aqui, qualquer um dos outros três ou quatro autores, eu recomendo que vocês procurem um Google sobre eles, que vocês vão ver palestras de YouTube desse assunto. São palestras muito interessantes, né? Do Arcani Hamed, do Cachasso, do Burchard, né? Esse aqui já é o trabalho sobre o âmbito hídrico que eu vou discutir no último dia. Esses dois trabalhos aqui, esse aqui do Dixon e esse da Elva e do Juan, são muito bons para as notações iniciais. Notações. Esse aqui é bem completo, mas eu não vou seguir ele, eu vou estar mais próximo desse. Esse aqui tem umas 200 páginas, esse aqui tem talvez umas 50. Então, e o que mais? Só isso. Então tá, dá um pouquinho dessa introduzindo um pouquinho sobre o assunto, né? Mais uma coisa, a nível de introdução, né? Nosso interesse é QCD. Só que como a gente já viu, como nós já falamos, em altas energias, a maior parte dos cálculos que a gente quer fazer, do fenômeno que acontece, é entre grãos mesmo, tá? Muitas das coisas que a gente vai fazer... tem mais uma referência aqui. Tem um Schrednik. Como é que é? Schrednik, tá? Schrednik. Talvez isso. Que é um livro de campo, né? Isso. Então, esse aqui é uma boa referência, ele tem a notação pouco, ele segue uma boa notação, ele dá exemplos da notação exponencial, que eu vou introduzir agora, para QED, né?
para eletrodinâmica quântica e para QCD. Então, e nos exemplos deles, vocês podem ver depois. Também ela vai vir no ano também. Você pode adicionar quarks, não tem muito problema nisso. Eu só vou ter problema quando eu for explorar os twisters, tá? Os twisters aí a gente tem que já realmente é um modelo mais simplificado da QCD, que é o N igual a 4, quer dizer, o número de supercargas é N igual a 4, super Yang-Mills, né? Ou seja, nós vamos estar, né, embora o interesse sempre no final você poder voltar a QCD, em termos teóricos, né, onde a gente possa trabalhar todas as dificuldades de forma mais simplificada, a gente vai ser levado a trabalhar eventualmente no N igual a 4 super Yang-Mills. Né? Yang-Mills é energia pura de calibre, né? Sem quarks. Bom, qualquer dúvida eventualmente vocês tenham, vocês podem me perguntar no meio do caminho, tá? Aquelas perguntas mais cabeludas, se eu não souber responder, de repente no dia seguinte eu respondo, ou a gente conversa na minha sala. Eu estou na sala 315B. Tá? Vou ficar o mês inteiro aqui. Bom. Então tá, então vamos começar com a anotação. Bom, vocês bom, a gente pode pensar, né, a amplitude, só para definir bem o que é uma amplitude de espalhamento, tudo vem da matriz S. Tá? É uma outra forma de... Só que essa matriz S, ela engloba todas as probabilidades de você vir do estado inicial alfa e terminar no beta, ou vice-versa, começar no beta e ir para o alfa. Né? Só que aqui também, só que o S você pode separar. Você pode separar a probabilidade em que as partículas não tenham se interagido, né? Certo? E mais essa matriz aqui onde a interação acontece. Então é aqui que a gente está interessado. Essa parte aqui que a gente vai, então, essa parte é a nossa amplitude, tá? Que a gente pode, alguns chamam de M, eu não lembro o que se chama de M, ou A. No caso dos gluons, tá? Todas as nossas partículas são gluons, então eles têm spin 1 e esses gluons são uma representação vetorial do espaço de Lorentz, né? Então, para cada vetor você tem uma polarização. Acho que tem um izinho aqui. De forma geral, eu posso escrever minha amplitude dessa forma. Eu tenho um tensor aqui e os vetores de polarização que vão contrair com ele. Tá? Isso vai ser interessante porque isso já vai nos dar uma propriedade da amplitude relacionada aos vetores de polarização. Quando eu escolho usar a notação
pis pinorial. Bom, em português, agora eu me confundi. Pis pinorial. Isso. Obrigado. O que é isso? Bom, em vez de eu pensar no momento dessa forma, olha, eu posso às vezes me enganar, às vezes esse índice aqui é o índice da partícula. Às vezes eu boto em cima, às vezes eu boto embaixo. Né? Índice interno da partícula. Isso. Espaço-tempo. É a partícula 1, 2, 3. Não é o interno de mecânica quântica. É só para dizer qual é a primeira partícula, a segunda, a terceira. Às vezes eu posso mexer com ele, colocar em cima, às vezes embaixo. Mas eu posso, em vez de pensar em trabalhar na forma de um vetor, eu posso contrair esse vetor com essa matriz sigma aqui, que eu já vou dizer quem é. Bom, tudo faz se eu vou contrair em cima ou embaixo, né? Só para... Sigma μ é igual matriz de identidade e as matrizes de Pauli. Eu não sei se a gente define o embaixo ou em cima e menos embaixo. Em cima e menos se botar para baixo. As faciais, sigma i. Convencional é aqui em cima. Convencional é em cima, né? Então vamos deixar em cima, deixa eu ver. Só que na verdade vai ter um menos aqui. Seguindo a anotação da Elban, vai ter um menos aqui. De forma que esse cara aqui vai os graus de liberdade, né? Os quatro graus de liberdade do momento aqui vão ser transferidos para essa matriz 2 por 2, vai ser menos D0 mais D3. É só vocês fazerem essa menos 2 é só vocês fazerem esse produto. E certamente a gente está usando a métrica menos, mais. Qualquer erro aqui vocês podem checar a Elba ou o Schwerin. No caso, professor, oi. O que significa esses índices alfa ponto? São esses índices aqui são os índices da matriz, né? Essa é uma matriz 2 por 2, uma boa pergunta, claro. Então isso significa que cada um deles pode tomar o valor de 1 ou 2, tá? Só que vocês vão ver que a gente distingue o alfa e o alfa ponto, porque na verdade em um segundinho vocês vão ver por quê. Tá? Mas como a gente está trabalhando com gluons, os gluons não têm massa. Então a contração do momento, né, ao quadrado dá 0. Só que isso aqui, nessa linguagem de pis, nessa notação do pis pinorial, isso aqui significa determinante da matriz P. Tá? Vamos botar aqui. Ou, na verdade, tem um sinal aqui. O que tanto faz, né? Bom, se o determinante dessa matriz aqui é 0, significa que o rank dessa matriz não pode ser 2. Essa matriz tem rank 1. Tá? Se ela tem rank 1, na verdade, isso significa que P alfa ponto pode ser escrito como duas matrizes coluna. Então,
seguinte, que se eu multiplicar esse cara aqui por t e dividir esse aqui por t, nada acontece. O meu momento continua. Então tem uma redundância aqui que a gente de vez em quando vai chamar de calibre também, né? Existe uma liberdade aqui que vai estar associada, na verdade, ao grupo pequeno de simetria do espaço de Lorentz, né? Por quê? Como as partículas seguem um cone de luz, né? Se você rotaciona as direções transversas, né? Ou seja, qualquer rotação no espaço de duas dimensões transverso, que é o mais SO2, a rotação, não vai alterar o momento vai continuar seguindo na mesma direção. Então, isso aqui, SO2 é equivalente, né, ao 1. Né? Então, isso aqui é equivalente a uma mudança de fase, 1. Só que, a partir de agora, eu vou dizer para vocês o seguinte. Tá? O nosso vetor aqui está no espaço de Lorentz, né? Cada componente é um número real, bonitinho, tá? Mas, quando a gente for fazer nossos cálculos com shell, eu vou permitir, assim como acontece em Feynman, né? Toda vez que você quer escapar de um polo, né? 1 sobre P2, né? Você adiciona aqui um I epsilon, você dá uma pequena fugidinha do plano real e vai para o plano complexo. Depois eu já vou dizer para vocês isso. Nós vamos de maneira geral, tomar E como um número complexo. Então esse P aqui, esse grupo pequeno, que antes era só uma fase, né? Agora vai virar um número complexo. Né? Porque uma fase vezes é bom. Tá. Então, esse é o grupo pequeno da minha... do meu momento complexificado. Agora, quando eu complexifico o momento, na verdade eu estou complexificando também o grupo de simetria, né, de Lorentz. E esse grupo complexificado, ele é isomorfo ao SL. Na verdade, digamos, vamos pensar localmente, né, em termos de álgebra. Então, um Szinho é 2C. Então vocês veem o seguinte, que nessa representação aqui, todas as minhas partículas agora vão ter dois índices, vão carregar dois índices, né, de acordo com as duas representações. E é isso que significa esses dois índices aqui que estão até distinguidos um do outro, alfa e alfa ponto. Um deles está num grupo SL2C e o outro está no outro grupo, tá? SL2C. E a gente chama esse cara aqui, então, ele seria 1,5, 0. E esse cara aqui seria 0, 1,5. A gente chama esse aqui de spinor de quiralidade negativa e esse aqui de quiralidade positiva. Bom, o que mais a gente pode dizer sobre esses spinores? Bom, as nossas amplitudes elas vão ser sempre um invariante de Lorentz. A gente vai precisar trabalhar com invariantes de Lorentz. Então, quem são os invariantes de Lorentz? A gente vai tomar como símbolo lambda. Ambos são de quiralidade negativa. Isso aqui eu posso escrever de várias formas. F alfa beta, lambda alfa, lambda beta, ou então determinante
da matriz lambda n. Tá? Porque o determinante faz justamente isso. Tá? Tem esse cara dentro. Né? Esse aqui é o invariante de Lorentz. Tá? Um outro, que eu vou chamar assim. Como é que se diz? Brackets, colchetes quadrados e colchetes angulares. Isso. Lambda tilde. Lambda igual. Então, não tem nenhum Lorentz invariante que eu possa ter combinando esse cara com esse, porque eles se transformam em grupos diferentes. Tá? Então, não tem. E uma outra coisa muito comum que sempre aparece, uma partícula I escalar com uma partícula J, nessa linguagem aqui, na verdade, 2 I. Oi? Lambda linha, é um outro. O segundo É lambda linha. Obrigado. Lambda linha. Senão ia dar zero, né? Se fosse o mesmo lambda, ia dar zero. Por causa da anticomutação daqui, do Epsilon. Mas aí, e o determinante? Determinante lambda linha, né? Você tem que imaginar uma matriz cujos índices 1 e 2 estão aqui. 1 e 2, linha e coluna. Né? Nesse sentido. Nesse sentido. Aqui eu já estou simplificando ainda mais a minha notação e pegando os índices de partícula para denotar, né? Ou seja, como nós falamos aqui, uma partícula I é igual a lambda I alfa, né? Se tiver alfa, não vou escrever o alfa, não escrevo alfa aqui, não escrevo aqui. Lambda tilde. Então a partícula I ela tem os dois espinores, né? Mas agora, quando eu tenho um colchete angular, eu estou me referindo ao lambda. Quando eu tenho um colchete quadrado, eu estou me referindo ao lambda tilde. Né? Só que em vez de escrever lambda tilde, eu só escrevo o índice da partícula. Tá? Então já é uma simplificação da notação, mas eu estou introduzindo a vocês porque é bastante usado. Tá? Bom, uma outra simplificação que é bastante comum, importante, antes de entrarmos nos diagramas de nível árvore, né? Se chama, em inglês se chama color stripping, ou seja, é como se a gente despisse as cores. Né? Bom, acho que eu posso apagar isso aqui, né? Então, na verdade, por exemplo, quando eu estava falando aqui de G mais G dando 6Z, G, 6 partículas, né? Talvez 4. Quando eu falei de 220 diagramas, na verdade, por causa das cores e das helicidades, isso aqui dá 1 bilhão de termos. Eu acho que parece que, olhando as notas do Schrenig, ele fala que esse aqui, que só dá 4 diagramas, né? 4 diagramas, mas se você for colocar todas as cores, né? Dá 12 mil termos. Então, uma coisa importante também que é fazer esse processo que a gente chama de despir as cores. Ou seja, nós vamos obter uma parte da amplitude
que é invariante de calibre e que não tem nenhuma informação de cor. E é nessa parte que a gente vai ficar o resto do programa trabalhando. Então, color strip, né? Então nós temos aqui, por exemplo, os vértices da QCD, de Glumos, né? Tá aqui. Esse vértice aqui, ele é mais ou menos um G com um FABC. Vocês estão acostumados com esse FABC aqui? Sim. É a constante de estrutura do grupo SO3 de cor, né? E aí tem uma coisa que inerente a esse vértice, que é que ele é proporcional a um momento. Na verdade, eu teria que colocar você tem aqui. Ela tem helicidade, né? Mas a helicidade não vai entrar aqui não. No vértice não vai entrar não. Então, bom, agora eu não estou colocando a notação apropriada aqui. Mas digamos que seja K, P e Q. Eu chamo de K menos P. U menos Q. Certamente eu errei. Eu errei porque aí eu botei Mi1, Mi2 e Mi3. K1, K2, K3. Então eu vou botar aqui o exemplo. Esse aqui vai ficar. Então vou fazer Mi1, Mi2, Mi3. E esse aqui tem que ser se é K1, vamos botar aqui. K1, K2, K3. Se esse aqui é o 3, então esse aqui tem que ser o K2 menos K1. Provavelmente vai ter um errinho de sinal, mas eu só quero que vocês olhem a estrutura. K1 menos K3. E aqui é Mi1, Mi3, Mi2, Mi3, K2 menos K3. É mais ou menos isso. E esse cara aqui vai ter a vantagem de não ter esse lado do momento aqui complicado. Mas ele vai ter o G2 e vai ter aqui uma gororoba aqui que é proporcional a um produto de funções de constante de estrutura. O que está aqui entre parênteses é parte de Lorentz, tensorial de Lorentz, tá? Porque nós temos aqui 4 tensores, né? Então eles vão aparecer aqui. Vão ser os produtos de Gemini, da média. E eu olhando aqui para a parte de estrutura, tá. Bom, a gente pode introduzir aqui agora uma notação para essa constante de estrutura.
essa parte aqui, relativa ao conceito de estrutura, eu posso pensar o seguinte. Talvez até você já saiba o que vocês estão vendo. Então, vamos botar aqui. A, B, C, A, B, C, D, A, B, C, D. Então essa notação aqui que eu estou colocando é o seguinte. Eu posso imaginar agora uma constante de estrutura é um vértice com 3 cores, A, B, E, né? Cujo produto se une a uma outra constante de estrutura, né? Vezes com vértices C, D e E. E aqui vai haver uma soma sobre todos os índices E possíveis da constante de estrutura. Então, essa representa essa forma. Essa forma aqui representa, esse produto representa essa forma. E esse produto representa essa forma. Então, é bem interessante que um vértice de 4 gluons, ele tem uma estrutura que se parece, na verdade, 2 vértices de 3 gluons. Mas aí você vai falar, mas espera aí, aqui tem um propagador, então isso aqui ainda não é um diagrama de interação. Mas se vocês verem aqui, se eu puser aqui um propagador, 1 sobre P2 aqui, 1 sobre P2 aqui, 1 sobre P2 aqui, e perceber que cada vértice, se eu for usar essa notação agora de cada vértice, né? Aqui eu vou obter os 2 F's que eu estou querendo. Se eu usar esse vértice aqui, de 3. Aqui eu vou obter o G2 que eu estou querendo que apareça. Tá. E aqui eu tenho um produto eu tenho um momento aqui que vai contrair com um outro momento aqui e vai dar uma forma que é quadrática em P, que vai mais ou menos cancelar isso aqui. Então a realidade é que eu não preciso na QCD pensar em diagramas envolvendo 4 gluons. Na verdade eu posso encontrar combinações de diagramas de 3 gluons que substituam os diagramas de 4 gluons. Então isso já é uma simplificação. Se a gente pensar agora só a gente chama de vértices trivalentes, valência 3. Mas aí tem que fazer alguma transformação de Gauge, alguma coisa, porque esse diagrama deve ser levado em conta quando calcular uma amplitude de 4 pontos, né? São esses 3 mais... Não, esse diagrama está presente. Mas na hora de fazer as contas, ele pode ser visto como uma combinação desse diagrama, desse vértice aqui. Tá? Então, esse vértice você pode, digamos, em termos de fase, você pode desenhar com ele aqui, mas depois você pode remover e substituir por uma combinação. Você tem que substituir ele pela combinação apropriada, que eu não vou te dizer com toda a segurança qual que é. Né? Mas você pode fazer essa substituição no teu diagrama e depois sumir. E no teu diagrama vai sumir diagramas de 4 vértices. Porque a invariância de Gauge obriga a que esteja a contribuição desse vértice de 4 pontos, senão a amplitude não seria invariante. Sim, mas em termos de conta, esse cara é igual a soma desses outros. Mas eu sei que e esses aqui também, a soma deles também é sozinha, invariante de Gauge, sozinha não. Sozinha, esses 3 diagramas sozinhos não dá uma amplitude invariante de Gauge, precisa da presença desse outro quarto. Tá, mas o que eu estou dizendo é que eles não são que eles não são independentes. Eles não são independentes. Então eles podem ser relacionados.
que o F, numa notação de, como é que se chama? Numa representação adjunta, né? Esse FABC pode ser escrito como um traço de essas matrizes são a representação adjunta de SU3, ou seja, são matrizes de 3 por 3. Posso imaginar que os índices da matriz, né, já que é 3 por 3, cada índice você pode imaginar como se fosse uma cor. IJ, JK, KI. Então, a gente já pode imaginar que um vértice, né, que um vértice de 3 pontas, né, trivalente, pode ser aberto e representado, né, dessa forma aqui. A, B, C. Onde aqui nesse círculo correm os índices I, J, os índices de cor. E JK. Então aqui nesse vértice aqui você tem a matriz TA, bom, TA e K. Não bateu aqui, mas seria mais ou menos isso. Menos o outro. Aqui é o contrário do C. Aqui corre esses índices que a gente estava falando. Então, por exemplo, para uma amplitude de 5 pontos, nível de árvore. Bom, eu já assumi, né, já não estou mais representando amplitudes com vértices quadrivalentes. Esse cara aqui, para cada vértice, se eu abrir, eu vou obter um grande círculo mais permutações. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essas permutações vão ser permutações aqui da ordem das partículas. Então, minha amplitude, de maneira geral, de nível de árvore, acho que para lá. Bom, está sendo. Estou anotando. Se alguém precisar de tempo para anotar, é só me falar, tá? Infelizmente vai estar tudo em vídeo também, né? Facilita. Então, de maneira geral, a gente vai poder dizer que uma amplitude de nível de árvore, ou zero loop, não sei qual que é a minha anotação, ela pode ser, bom, ela vai ter n-2 vértices, tá? Então, n-2g, e vai ter uma soma desse traço, né,
esse traço aqui ele vai se expandindo. Tá. Onde esse índice aqui da partícula, eu estou colocando A de sigma de N. E sigma é uma permutação do conjunto 1 até N, né? Então aqui é uma soma sobre todas as permutações que pertencem ao conjunto Sn, módulo rotações cíclicas. Tá? Porque a minha amplitude ela é cíclica. Não me importa se uma rotação cíclica para mim não vai ter nenhuma importância. Então, tudo que é referente à cor está aqui. E o que vai restar aqui, que vai ser o objeto do nosso estudo, ele já não tem mais cor e por isso também é invariante de calibre. E aqui, o ordenamento, né, das partículas. Esse termo aqui, na literatura, se chama amplitude de ordenamento de cor parcial. Ou em inglês, como partial Então tá. Nós falamos de nível de árvore. Para nível de outras ordens de grupo, vão aparecer, por exemplo, em vez de ser um único traço, vão ter traços duplos, traço vezes traço. Tá? E aqui vai aparecer um outro termo, uma outra amplitude, então, que vai ser indexada por esses números de loops e números de ordem. Mas no final da história, eu posso encontrar essa amplitude em diagramas mais complicados. Eu posso encontrar ela como se fosse uma combinação dessa amplitude inicial. Tá? Então, eu não preciso estudar amplitudes oriundas desse método de tirar a cor relevante a termos com traço duplo. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existe um método direto de obter esses caras aqui em função desses aqui. Então esses aqui vão ser o nosso objeto de estudo. Bom, então já nos livramos das cores. Nosso mundo está, como se diz, quem que não vê cor esqueci, daltônico. Pronto, estamos daltônicos agora e vamos voltar às propriedades da amplitude. Como eu falei para vocês, ia ser interessante a gente estudar um pouquinho os vetores de polarização. Na notação espinorial, tá? Um vetor de notação também vai ser um biespinor, né? Vou botar aqui um Azinho aqui para índice da partícula. Às vezes eu boto I, às vezes eu boto A, né? Bom, vou botar aí.
Bom, bom, vocês já sabiam que existe uma redundância na definição de um vetor de polarização. Que quando eu defino um vetor de polarização de uma partícula, por exemplo, partícula 1, eu tenho que o produto dela com o momento dessa partícula é sempre zero. Ou seja, para partículas sem massa, né, se eu usar como meu vetor de polarização, ou é um mais um alfa qualquer P1000, ambos eu vou obter esse resultado. Então, ambos são possíveis eu posso usar como vetor de polarização. Tá? Então, aqui também tem uma redundância. Né? Para definir esse epsilon aqui de vetor de polarização, eu posso pegar um rho qualquer, né? um momento qualquer, né? A parte de crialidade positiva, o lambda tilde, e eu não preciso defini-lo. Tá? Aqui está o lambda da minha partícula, informação da minha partícula aí, mas essa aqui é um momento de referência que se chama. Né? Pode ser qualquer um, eu posso depois inventar, enquanto que não seja zero, né? Mas pode ser qualquer um. Tá. E para o outro densidade positiva, e a gente pode checar, mesmo na nossa notação, se eu contrair com P, vai dar zero também. Isso é fácil, porque o P é lambda tilde. O lambda vai contrair com esse, quer dizer, como é o mesmo lambda, né, na contração, que é uma antissimetrização, vai dar zero. Agora, como é que eles se comportam ante a transformação lambda I do grupo pequeno? Como eles se comportam? O epsilon menos vai acontecer o quê? O meu lambda de referência nada acontece, estou mudando só o lambda aí. Esse aqui multiplica por t, e esse aqui divide por t, ou seja, multiplica por t ao quadrado. E o lambda e o epsilon mais, vocês podem ver, vai dar t a menos 2, epsilon mais. Então, de maneira geral, a polarização epsilon H, de densidade, né, vai se transformar com epsilon a menos 2H. Como vocês viram lá, na amplitude, isso vai se tornar uma propriedade geral da amplitude. Por quê? A amplitude ela tem um número, né, exato de polarizações, né? Ela é linear com as n polarizações. Então, se eu pegar, né, uma amplitude definida por um conjunto, né, por n partículas, e cada uma das n partículas eu posso definir pelo lambda não, vou botar I, né? Lambda I, lambda tilde I, e agora helicidade I. Tá? Se eu pegar só desse conjunto de n partículas, pegar a partícula A, né, de índice A, e fazer a transformação, né, TA, né,
referente a essa partícula, o meu A vai mudar para T a menos 2HA amplitude. Essa é uma propriedade da minha amplitude. Por quê? Porque ela é linearmente proporcional, ela é proporcional e é linear com cada termo cada índice de polarização. E isso aqui vai ser uma propriedade importante para a gente já provar o Park-Taylor, a fórmula de Park-Taylor do princípio inicial. Como é que está nosso tempo? Então, eu acho que hoje a gente já vai conseguir 5h17. Vocês querem alguma pausa? A gente vai até às 6 ou até 5h30? Até 6. Ótimo, para mim está ótimo. Vocês vão querer alguma pausa, 5 minutos, para ficar de pé ou não? Ou tá bom? Tá tudo bem? Então tá bom. Vocês sabem, eu também sou aluno, eu sei que cansa a gente ficar 2 horas direto. Né? Aqui o professor está entusiasmado. Né? O sangue aí parado, ele às vezes vai. Né? A mente quer uma coisa, mas o corpo está pedindo outra. Então, qualquer coisa vocês falam, porque 2 horas às vezes eu acho que é um pouco cansativo para vocês. Né? Para mim tá bom. Bom, então, com essa propriedade, eu vou poder definir, vou poder pensar numa amplitude de 3 pontas. Bom, na verdade, eu vou precisar de um elemento a mais. Tá? Bom, na verdade, agora vem uma coisa bem interessante. Nós temos 3 partículas interagindo, né? Se fosse no plano de Minkowski, né, onde o momento é real, isso aqui ia dar 0. Né? A gente sabe que 2 fótons nunca geram um fóton. Né? Mesma coisa, 2 gluons nunca geram um único gluon. Tá? Você precisa colinear. Se fosse um limite tudo colinear, pois é, mas ainda assim quebra. Nós temos aqui a conservação de energia e momento, nós temos 4 vínculos aqui, e nós temos mais um outro vínculo das partículas, dos momentos relativos, que o PI. Tá? Então, com essa quantidade, 4 vínculos vindo da conservação de energia e momento, mais 3 vínculos vindo do momento ao quadrado igual a 0, você não consegue obter. Mas essa possibilidade de funciona em respeito a isso. Um se decompõe por 2 indo para 2 gluons paralelos indo para paralelo. Se ele for completamente linear, se ele for... Respeita isso, é a única exceção. É a única exceção, tá bom. Então, então obrigado. Então ele me lembrou de um caso, o único caso seria se esses 2 partículas fossem todas lineares, numa única dimensão. Mas de uma maneira geral, essa amplitude é igual a 0. Mas o que acontece? Nós estamos trabalhando num plano complexo. Então, no plano complexo, essa amplitude vai ter uma expressão geral também. No plano complexo, nós temos que pensar o seguinte, que nós temos que a condição de energia e momento na notação bisponorial significa lá vou eu, o índice que eu estou botando da partícula eu estou botando embaixo agora. E não estou escrevendo os índices alfa, alfa, ponto.
São 4 equações, porque são 2 índices alfa e 2 índices alfa ponto. Quer dizer, 2 índices não, 2 valores com índice alfa e 2 valores com índice alfa ponto. Então aqui eu também tenho 4 equações como aqui. Eu posso pensar nisso aqui como se fosse um produto escalar de 2 vetores de um plano, não, de 2 vetores aqui, vezes 2 vetores aqui igual a 0. 2 vetores formam um plano. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Num plano de 3 dimensões, agora eu vou botar o índice da partícula, eu vou botar em cima, para não misturar com o índice do espinor. O índice de espinor é esse. Vocês já entenderam. Então o que eu estou dizendo? Para isso aqui ser igual a 0, eu tenho 4 possibilidades, são 4 equações, ou seja, são 4 condições. Esse vetor aqui, eu posso imaginar cada linha como se fosse um vetor num espaço de 3 dimensões. Esse vetor vezes esse vetor é 0, esse vetor vezes esse vetor é 0, esse vetor vezes esse vetor é 0, e esse vetor vezes esse vetor é 0. São as 4 condições de conservação de energia e momento. Mas 2 vetores definem um plano. Então, isso aqui, para mim, eu posso imaginar como se fosse um plano. Tá? Eles estão nesse plano. Um plano em 3 dimensões. Tá? É um vetor em 3 dimensões. Então, existe só mais um único eixo aqui. Ou seja, em 3 dimensões, isso aqui define um plano e esse aqui também define um outro plano. Só que em 3 dimensões você não tem como ter um plano perpendicular ao outro. Isso significa que ou esse plano aqui, esses 2 vetores se reduzem a um único vetor, ou esse plano aqui, ou os 2 vetores que definem esse plano, se reduzem a um único vetor. Tá? Então só tem 2 soluções possíveis para essa amplitude aqui. Ou esses caras aqui, na verdade, são proporcionais. Eu vou dizer melhor o que é isso. Ou esses caras são proporcionais. Ou seja, na verdade, vamos definir. Vocês entenderam essa história dos planos, né? Só tem 2 soluções possíveis. Tá, nós estamos trabalhando com 3 dimensões. Cada partícula 1, partícula 2, partícula 3, né? Eu pensei que você estava interpretando essa ortogonalidade como colocando um primeiro vetor de componentes lambda 1, lambda 2, lambda 3, ignorando o alfa. Eu estou interpretando isso aqui como um produto escalar, né, num espaço de 3 dimensões. Onde esse produto aqui, sendo 0, significa que os vetores definidos por essas linhas aqui são perpendiculares aos vetores definidos por lambda θ. Tá? Quem são esses vetores? É só uma forma de arranjar um espinor. Eu arranjei os espinores das 3 partículas, né, dessa forma aqui, onde olhando elas dentro das partículas, elas definem um vetor. Tá? É uma forma de interpretar essa conservação de energia e momento. Tá? Só que você, interpretando dessa forma geométrica, você vê, é uma forma geométrica de você ver que só tem 2 únicas soluções. E são 2 únicos casos particulares. Dessa forma geométrica, vocês veem, a gente vê
que não tem como ter um outro plano, porque se eu tivesse um outro plano aqui, perpendicular a esse plano, aí não tem nem como desenhar, né? O outro plano, ele teria pelo menos uma direção paralela. Essa direção aqui, desse plano, estaria paralela ao plano definido por lambda tilde, por exemplo. Então, esse outro plano, ele se degenera num único vetor perpendicular ao lambda tilde. Ou seja, na verdade, aqui só tem um único vetor. Esses dois aqui são iguais, né? Esses dois são iguais, então vou tirar esses dois aqui porque só para mostrar que eles são iguais. Proporcionais, né? Eles são não, eles são iguais. Eles são iguais. Porque se você tiver dois vetores diferentes, eles iam definir um plano e esse plano não ia ser perpendicular a esse aqui. No caso em que esse define um plano, numa das soluções. Mas no vetor que não é o primeiro, lambda 2 foi. Aí o que eu estou dizendo é que lambda 1 é proporcional a lambda 2. Aí é proporcional por quê? Porque eu sempre posso pegar esse cara aqui e multiplicar, né? Existe aqui a liberdade de calibre de cada um deles, né? D1, D2, tá? Existe um pequeno grupo que atua em cada um deles. Então eu não vou dizer igual, não me sinto confortável em dizer que são iguais, né? Mas eles vão ser proporcionais. Tá? Ou o outro caso em que esses aqui são proporcionais, em que esses dois vetores são, na verdade, um único vetor. Tá bom? Esses aqui. Então vamos trabalhar a primeira solução. Então tem duas soluções. A gente vai diferenciar essas duas soluções com dois diagramas diferentes. Nós temos aqui uma solução e a outra solução que eu vou colocar aqui. Olha, o meu giz é branco, mas a gente costuma dizer que esse aqui é bolinha branca e esse aqui é bolinha preta. Vocês têm que imaginar que o meu giz é preto para poder, né? Mas é o que o pessoal faz. Então, olha só que interessante. Se esses caras são proporcionais, isso significa que o bracket angular de qualquer uma dessas partículas é zero. Então isso significa que essa minha amplitude aqui de 3 pontos, ela vai ser ela só pode depender dessa forma aqui, com bracket quadrado. E aqui é ao contrário, minha amplitude, ela só vai poder depender, né, dos brackets angulares, ou seja, bracket quadrado aqui e J igual a zero. Nesse caso aqui,
Tá. Ao mesmo tempo que a gente está estudando isso, só tem duas possibilidades, né, de amplitude. Menos, mais, e mais, menos. Ah, faltou uma coisa, então. Faltou uma coisa bem interessante, oriunda das polarizações. Vamos falar sobre isso. Vamos deixar esse aqui de lado, vamos falar sobre as polarizações. A gente esqueceu de um assunto bem interessante. As amplitudes, né? Não existe amplitude só com polaridade positiva, velocidade positiva. E, ao contrário também, se eu fizer uma simetria aqui, todos com velocidade negativa, é igual a zero. Não é muito difícil de ver, é graças às polarizações. Nós, como